Que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, reposa sobre cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor Jesus Cristo sempre tenha você nas mãos dele. E que você possa caminhar debaixo da sua graça, como no caso de Israel, que eles saíram do Egito pela graça de Deus, mas no deserto eles quiseram mudar. Eles quiseram outra coisa no lugar da graça. José foi conversar com Deus e o povo queria a lei. Deus falou: então dá lei para eles. Vocês querem lei? Se a minha graça não está bom, se a minha misericórdia não é suficiente, então dá lei para eles. O Mombrana disse que foi a pior coisa que eles pediram, quando pediram lei. Pior coisa que eles pediram, que essa lei se tornou um espinho na carne deles. A lei se tornou um espinho na carne. Mas Deus tinha coisa melhor, que era a graça. Foi com essa que eles saíram. Foi pela graça. Deus não pediu nada para Israel. Deus só pediu para Israel matar um cordeiro, pôr o sangue no umbral da porta. Mas Deus não pediu nada para isso. Gratuitamente, Deus abriu o Mar Vermelho, fazendo um caminho seco para eles passar. E não deixou o inimigo passar, matou o inimigo. E com isso eles ficaram livres. Isso tudo pela graça. Mas eles quiseram lei. Eles quiseram lei. E a lei não deixou eles entrar. A lei não deixou. Eles andaram 40 anos no deserto. Tem muita gente que pergunta assim, muito crítico, né? Que tem bastante. Eles falam assim: por que Moisés demorou tanto para pôr Israel em Canaã? Que nem foi Moisés, foi Josué, né? E só 3 dias de caminhada já chegava lá. Por que tanto? Por que 40 anos? Olha, por causa da lei. A lei não deixava eles entrar em Canaã, porque Canaã aponta para o Espírito Santo. Em outra mensagem, o Mombrana diz que Canaã aponta para o milênio. É sentido duplo, né? É sentido duplo. Tanto simboliza o Espírito Santo, como trabalhar contra o inimigo. Significa o Espírito Santo. Mas quando se trata de descanso, significa o milênio. Então, de duplo sentido. Mas para entrar no Espírito Santo, para entrar no milênio, não precisa da graça de Deus, precisa da misericórdia de Deus. Isso aí é indiscutível. Não precisa da misericórdia de Deus. Porque não é querer entrar ou chegar lá. Você tem os meios de Deus para chegar lá. Você tem os meios de Deus. Então não era pela lei, mas pela graça. Deus trabalha com a graça, Deus trabalha com a misericórdia. Agora, está certo que Deus, no dia do julgamento, ele está como leão. Mas enquanto ele está como cordeiro, ele está com a graça, com a misericórdia. Mas depois que ele passa como leão, aí já é juízo. Porque o leão não era um animal de sacrifício. O cordeiro era. Nunca um sacerdote ofereceu um leão para sacrifício do pecado. Nunca morreu um leão. Porque ele não é de sacrifício. O leão
ele é o que põe silêncio em tudo. Quando ele dá o bramido dele, tudo silencia. Lá ele está como leão, mas enquanto ele está como cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro sanguentado, né? O cordeiro sanguentado. Porque depois também ele será o cordeiro, a luz, né? Ele é cordeiro luz. O cordeiro será a lâmpada. Depois ele é o cordeiro templo. Também ele é o cordeiro templo. O cordeiro é o templo de Deus. Então ele tem três. A gente vê o cordeiro em três ofícios. Aí, ou três missão, né? Sanguentado, salvando. Como lâmpada, iluminando. E como templo de Deus. Como templo de Deus, então para adoração, né? Então ele, o cordeiro é três coisas: cordeiro sanguentado, salvando. Lá ele, o cordeiro será a lâmpada, e o cordeiro será o templo de Deus. Então o cordeiro, essa missão do cordeiro nunca termina. Ela passa de um ofício para outro, mas sempre o cordeiro. Sempre o cordeiro. Então o cordeiro simplesmente ele passa para outro estágio. Se é que a palavra mais certa, né? Estágio, ele passa para outro estágio. O irmão Bueno está falando aqui na mensagem de sepultamento, que hoje eu sou um intermediador. Hoje eu sou um intermediador. Eu estou sendo entre vocês e Deus, eu estou sendo um intermediário, né? Cadê o caso de José? Entre seu pai e seus irmãos, ele intercedia. Uma vez que Deus fez nós sacerdote, como disse Pedro, nós somos sacerdotes reais, nós intercedemos, porque a mamãe disse, hoje nós estamos intercedendo. Mas naquele dia, já está falando do trono branco, naquele dia eu serei testemunha. Eu serei testemunha. Então passa para outro estágio, de mediador para testemunha. A mesma pessoa passa para outro estágio. Isso aí de passar de um estágio para outro é a mesma coisa de dobrar uma esquina. Se você faz um muro, você faz paredão reto. Mas se você faz uma casa, você tem que ter esquina para fazer casa. E Deus não está fazendo muro. Deus está fazendo casa, disse a mamãe. Deus não está fazendo muro. Quem faz muro é o homem. Deus está fazendo casa. E casa tem esquina. Casa tem esquina. Então, quando dobra a esquina, deixa uma parede, entra na outra parede. Então, quando Deus deixa de ser homem, passa a ser Deus. Ora ele deixa de ser Deus, passa a ser homem. Ele passa a ser anjo, Miguel. Então a turma não entende esse dobrar de esquina. Essa esquina que se dobra, passa reto e cai. Porque se você passou reto, você cai. Tem que dobrar a esquina. Então, e a pessoa não consegue ver que acabou aquela parede e tem que agora virar para outra. É que nem o irmão Bueno está dizendo. Ele está dizendo, hoje eu sou um intermediador, mas naquele dia serei uma testemunha. Então muda, a coisa muda de Jesus como Cordeiro de Deus, sanguentado, para Cordeiro lâmpada, para Cordeiro templo. Ele muda, é sempre Cordeiro, mas em outro estágio. Em outro estágio. Assim também o Mombrana. O Mombrana foi evangelista. Ele foi evangelista. Depois o Mombrana vira a esquina e entra como profeta. Depois o Mombrana vira outra esquina e entra como anjo. O sétimo anjo. Agora, como vai entender isso? Aí ele fala, quando ele estava no ministério de profeta,
Ele falava, eu estou fazendo uma plataforma para outro. Mas era ele mesmo em outro estágio. Porque ele foi evangelista, ele foi profeta e ele foi anjo. Na mensagem, Senhor, esse é o tempo, é o nome da mensagem. O irmão Branham fala assim, primeiro um grupo de aves. Depois eu vi um grupo de pomba. Depois, em terceiro, saiu um grupo de anjo. Então, aves, pequenas aves, depois pomba, depois anjo. Isso ele fala falando da terceira etapa. Terceira etapa do ministério. Primeira etapa era pequenas aves, segunda etapa era pomba, terceira etapa era anjo. Então o irmão Branham teve essas etapas no seu ministério, de evangelistas. Depois de evangelista ele passa a ser profeta. Como evangelista, ele trouxe para nós o batismo, ele trouxe para nós Santa Ceia, ele trouxe para nós todas essas coisas sobre esse comportamento, cultura do céu. Ele trouxe cura divina, né? Ele trouxe a cura divina como evangelista. Porque como profeta ele já traz o discernimento. Ele já entra com discernimento, conhecendo o segredo dos corações da pessoa. Ali ele já estava no segundo estágio. Ou seja, na segunda puxada, né? O linguajar da mensagem é puxada, né? Segunda puxada. Quando ele entra na terceira puxada, ele entra como anjo. E como anjo, ele entra como revelando o segredo de Deus. Revelando, já não é mais discernindo, trabalhando aqui embaixo, né? Trabalhando com o homem. Trabalhando aqui embaixo, curando e discernindo, que é tudo dimensão, primeira, segunda, terceira dimensão, que é humanismo, tempo e luz. Humanismo, tempo e luz, são três dimensões. Na primeira dimensão, trabalhando no humanismo, cura divina, trabalhando no tempo, discernimento. Ali já era profeta. Depois ele entra no terceiro estágio, que é o estágio da luz. Aí já é anjo, aí luz é que mostra. Na luz você vê tudo. Foi aí que ele viu o sete selos, que ele prega o sete selos, ele prega a semente da serpente, casamento e divórcio, o futuro lar celestial de Cristo e a noiva, a mensagem do desespero, tudo ele pega na caloria, na unção do sétimo anjo. Agora, a pessoa vai ler a mensagem, irmão, ela lê assim, eu estou fazendo uma plataforma para outro. Mas o outro significa outro ministério. Era ele mesmo no outro ministério. Então é o que a pessoa às vezes não entende essa mudança de ministério, como a lua. A lua ela é minguante. A lua ela é crescente. A lua ela se torna lua nova. A lua se torna lua cheia. 4 estágios da lua. Ela é outra lua? Ela é outra lua? Ela não é outra lua. Ela é a mesma lua, simplesmente mudando de estágio. E conforme o estágio que a lua está, é uma ação que a natureza tem. De acordo, se ela é lua nova, a natureza tem um comportamento. Se ela é lua minguante, a natureza tem outro comportamento. Se ela é lua crescente, a natureza tem outro comportamento. Se ela é lua cheia, a natureza tem outro comportamento, porque tudo se comporta, tudo se age de acordo com a lua,
de acordo com a Lua. Então, nós temos esses 4 estágios da Lua, e esses 4 estágios da Lua se aplicam também na igreja. Era de Lutero, foi um estágio. Era do Wesley, foi outro estágio. Era pentecostal, foi outro estágio. Que era luterana, era da Folha, da restauração da árvore noiva, que foi atacado por aquele 4 insetos, que comeu toda a árvore, foi ela restaurada, a árvore noiva. Lutero foi Folha. Depois veio o Wesley de casca. Depois da casca veio o Pentecostes, que é a seiva. Depois veio o 4º estágio, que é fruto, que é nós. Nós é o fruto. Nós estamos no topo da árvore. A nossa era da mensagem que nós estamos, é o topo da árvore. É o fruto. E pelo fruto conhecerei a árvore. Então nós que trouxemos conhecimento da árvore. Porque sem nós não tinha conhecimento. Sem a nossa era, todas as religiões carregavam a Bíblia de braço do braço, eles carregavam a letra. Ele carregava a letra, a Bíblia em letra. A Bíblia escrita em letra. Nós carregamos a Bíblia revelada. A palavra revelada. Não a palavra em letra, a palavra revelada. Então nós estamos no topo da árvore. Se nós for voltar lá atrás, irmão, no livro de Ezequiel, eu creio que é o capítulo 37, creio que é o 37. Olha bem a matemática, 3:7. Perfeição, obra completa, 37. Perfeição, que é 3. 7 é obra completa. Ele fala sobre o Vale dos Ossos Secos, que precisou de um profeta, que era Ezequiel, para falar a palavra. Ele mandou o profeta. Deus não estava usando nenhum evangelista, Deus não estava usando um pastor, Deus não estava usando um missionário, Deus estava usando um profeta. Ele perguntou para Ezequiel: pode viver esses ossos? Ezequiel falou: o Senhor que sabe. Ele falou: fala a palavra. Porque Ezequiel tinha a palavra de restauração. Ali tinha que ter uma palavra de restauração, porque aquele osso, ele tinha que se formar um corpo. Então ele tinha que ser profeta. Então ele falou a palavra: vive o osso só, o osso seco. E aqueles ossos, começou o osso unir com seus ossos. Cada osso unia com seu osso. Então, o irmão vai ver que aquela palavra era a palavra de restauração. Era a palavra de cada um se unir com o seu. Cada osso unia com o seu osso. Agora, podia ter esparramado quanto fosse o osso daquele corpo. O osso do braço tem num canto do vale, o osso da perna tem lá no outro canto, mas ele se procurava até que se encontrava o osso do próprio corpo. Não teve nenhum osso do outro corpo encaixado em corpo diferente. Cada osso uniu com o seu osso. O que era isso? Era restauração, poder de restauração, trazendo de volta no estágio original, não importa quanto esparramado que esteja. E o irmão Branham mostra que aquilo ali é a zero da igreja. Ele disse que a primeira coisa que aconteceu nos ossos, que Ezequiel viu, foi nervo. Aí o irmão Branham veio falar: é Lutero, nervo aponta para a fé, é Lutero. A segunda coisa que Ezequiel viu foi pele. Aí o irmão Branham fala: é a era wesleyana, a era da pele, da casca. A terceira coisa que ele viu foi carne. A terceira coisa foi carne. Então, aí foi a era pentecostal. Foi a era pentecostal. Eu creio que ele viu primeiro nervo, carne e pele. Eu creio que é assim a ordem: nervo, carne e pele. Ele fala sobre essas 3 eras. Depois, aí Deus falou assim: ele pode viver esse corpo? Estava montado, estava uma mecânica. Essas 3 coisas fez a mecânica. Agora precisava da dinâmica.
precisava da dinâmica. Então ele falou assim, pode viver esse corpo? O Senhor que sabe. Então fala a palavra. E ele falou, e a palavra já era para o espírito. Já não era mais nada com o corpo estava pronto. O corpo estava pronto. É a mesma coisa da noiva, irmão Brando. A noiva está pronta, mas falta uma coisa. Ainda falta aquele batismo do Espírito Santo coletivo. Porque hoje nós temos um batismo do Espírito Santo individual, cada um tem o batismo do Espírito Santo. Mas Deus vai batizar o batismo coletivo, tudo a noiva junto, um batismo coletivo. Mensagem 3 classes de crentes, ele fala isso. Está faltando isso, essa dinâmica. Está faltando essa dinâmica. Porque sem a dinâmica, o carro não anda. A dinâmica é o poder que dá faísca, que faz o motor funcionar, o motor funciona, ali é o poder, ali que está, a mecânica é dinâmica, ali está dinâmica. Quando o carro pega e dá aquela arrancada, isso aí é trabalho do motor, aí é dinâmica. Então, quer dizer, o poder. O carro precisa do poder para andar, que é a dinâmica. Então nós estamos precisando desse poder para nós subir, para nós ser transformados. Porque antes de nós ser transformados, nós recebemos Deus como El Shaddai. Gênesis 17, como El Shaddai. Ali ele já muda o nome de Abraão, chama Abraão para amamentar dele. E Deus El Shaddai tem 2 seios, que é o Antigo e o Novo Testamento, é 2 seios. No capítulo 18, Abraão já recebe Elohim, já não recebe mais El Shaddai, já recebe Elohim. É o mesmo Deus, como Shaddai, ele é Deus que amamenta, como Elohim, ele é o Deus que cria. Essas mudanças de estágio, essa mudança, é só mesmo pela graça de Deus, irmão, pela graça de Deus, que nós podemos viver nisso, participar disso, caminhar com isso. Porque isso aí não é um trabalho carnal, não é um trabalho de homem, é um trabalho totalmente de Deus. Um trabalho totalmente de Deus. Esse trabalho sobre mudança de estágio. Então irmão, nós temos que entender esses estágios, essas mudanças aí. Ele diz que a última coisa que veio foi o Espírito. É a era do Espírito Santo. É a era de colocar a mecânica em ação. É a era de colocar a mecânica em ação. Então não é hora. Agora a mecânica está pronta. A mecânica já está pronta, mas parte a dinâmica, que é o poder que entra em nós, para nós subir, para o carro entrar em movimento. Então eu desejo para os irmãos aí uma boa tarde, né, com o Senhor Jesus Cristo. E sem ainda, irmão, se você for entrar mais para frente, você entra ali no próprio livro de Ezequiel. Eu estou falando no 37, mas se você entrar no 47, que é 4 e 7 também, número 4 é número de libertação, número da terra, já tem 7 de novo, obra completa. Você vai ver o 4 estágio da água. O 4 estágio da água. Ele falou para Ezequiel, pode passar nesse rio? Aí Ezequiel passou, a água dava para onde? A água dava, que é o calcanhar dele. A água cobria o pé. Falou, passa de novo, Ezequiel. E passou, a água batia já no joelho. E é oração, né? Passa de novo. A água batia, que é o ombro. Passa de novo. Não dá mais, senhor. Não dá mais. A água, agora é água profunda. Andando não dava. Tinha que passar nadando. Andando não dava. Já tinha que mudar de andar na água para nadar. Ele falou, andando não dá, a água está profunda. Mas passa nadando. E essa é a nossa era. A nossa era já parou o tempo do andar, é tempo de nadar. Porque a água é profunda. 4 estágios da água.
água até o pé, Lutero. Água até o joelho, Wesley. A água até o ombro, o Pentecoste. A água profunda que cobria é nós. Entramos em água profunda. Nós estamos em água profunda. Que não é água para andar, água para mergulhar, água para nadar. Nós estamos em água profunda. Se nós for entrar mais para frente, nós vamos lá no semeador que saiu a semear. Primeira semente caiu beira de caminho, a ave comeu, Lutero. A segunda caiu entre pedra, cresceu, mas não foi para frente porque não tinha raiz, Wesley. Aí a terceira semeadura foi semeado, mas cresceu, mas foi sufocado porque a terra tinha espinho. O irmão Branham disse que a era pentecostal. A era da semente à beira de caminho que as aves comem, Lutero, que tinha pedra, Wesley, que tinha espinho, foi sufocado, era pentecostal. O irmão Branham disse que aquele espinho, veja bem, é o dinheiro. Lá para Israel foi a lei, mas aqui para o Pentecostes, o espinho que espeta o Pentecostes é dinheiro. São chegados no dinheiro. Era de Laodiceia, né? Rico sou, e não preciso de nada. Está aí. Rico sou, não preciso de nada. Isso aí era era pentecostal. Mas a quarta parte da semente caiu em terra boa. Essa produziu 100%, que é a noiva. 60% que é a virginessa. 30% que é o justo. Você vai encontrar ali 3 classes. Na terra boa, você vai encontrar 3 classes. Uma produzindo 100%, outra 60%, outra 30%. Então a Bíblia é assim, é um livro rico, e muito riquíssimo. E graças a Deus, como um Bueno veio para ajudar nós a se enquadrar nessa Bíblia, colocar nós dentro dessa Bíblia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Uma pergunta da tarde do irmão Libra Marcelo. Ele pergunta por que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem? Deus sabia que Adão e Eva pecariam? Por que Deus não destruiu o diabo? Porque tudo estava dentro do plano da redenção. A Eva caindo com Adão, eles traziam a Deus a manifestar os seus atributos de Salvador, de Curador. Então tudo aquilo ali, irmão Marcelo, era planejado por Deus. Deus não foi tomado de surpresa ali. E Deus também, tanto que é como o irmão Branham fala na mensagem, eu não sei se é o rei rejeitado, o irmão Branham é bem claro, ele fala assim, quando os anjos chegou no céu, quando os anjos falou assim, ó, seu filho caiu, Deus levantou, irmão Branham disse, Deus levantou do trono e falou, agora eu posso manifestar, mostrar quem eu sou, agora eu posso mostrar o meu amor, agora eu posso mostrar a minha graça, a minha misericórdia. Então que Deus te abençoe, o irmão. Vamos para os pedidos de oração da tarde, então. João William, pede oração. Seu favor, família e seu tio. Benedita Nintes, pede oração, seu favor e sua família. William Pinheiro, pede oração, sua família e seu lar. A irmã Dirce, pede oração, seu favor e sua família. O irmão Isaú da Costa, pede oração, seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Antônio Carlos pede oração à sua família. O irmão Éder Inácio, que Deus o encha do Espírito Santo cada dia mais. A irmã Márcia Martins pede oração à sua família. E o irmão Marcos Geraldo pede oração à sua família e seu favor. Aqui, ó, o irmão mandou agora também, o irmão Tiago Camila pede oração em seu favor. E pronto. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que responde a nossa oração pela graça, pela via preciosa que o Senhor abriu no Calvário, dando para nós, Senhor, esse privilégio de nós ser ouvido, de nós ser respondido na nossa oração, nos nossos pedidos. Não que merecemos, como disse o centurião,
Não somos dignos, mas a sua graça opera por nós, tua misericórdia opera por nós. Que o Senhor dá para os irmãos, a irmã, saúde, dá força. Se alguém está internado, que o Senhor dá para ele a harta para voltar para casa, para a família ter um fim de ano mais feliz. Que o Senhor possa revestir cada filho e filha do Senhor do Espírito Santo para poder suportar os ataques de Satanás desse último dia, que ele aumentou a sua fornalha, como lá em Nabucodonosor ele aumentou. Ele aumentou mais o pecado, o pecado multiplicou, a tentação multiplicou. Mas o Senhor também tem multiplicado a tua graça e tem descido para ficar entre nós, Senhor, para viver entre nós, numa forma teofânica, mas o Senhor não tem deixado nós só. O Senhor tem andado conosco, como andou com Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, com a chama acesa. Ali estava o Senhor, Pai, andando com os três. Melhor ter dentro da fornalha com o Senhor do que ter fora da fornalha sem o Senhor. O melhor lugar de ter ali na Babilônia era dentro da fornalha, porque o Senhor estava ali. E o melhor lugar de nós estar é onde o Senhor está, Pai. Então, se nós não vai aonde o Senhor está, venha aonde nós está, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.